E aí, Beth, tudo bom? Gente, eu tô sem o microfone mesmo, vai que esse áudio bosta mesmo. Depois a gente vê o que que faz, depois eu arrumo. Vou fazer um vlog de leitura, eu só fiz um nesse canal, que foi de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aí depois eu nunca mais fiz um vlog, eu deveria ter feito, né? Porque eu já li tanta coisa. E aí, eu resolvi ler esse aqui, o Binding... Como é que fala o nome desse livro? Como é que fala 3 em inglês? Enfim, gente, eu resolvi ler esse daqui, porque eu sei que ele é bem famoso na gringa, acho que no TikTok, não sei. E ele lançou tem pouco tempo pela Bloom Brasil, né? Que é aquele babado lá de livros focados em livros de romance, que eu esqueci de que editora é isso agora. Mas ele tem mais 700 páginas. Enfim, tem quase 700 páginas, isso daqui é o tamanho. Gente, eu tava em dúvida entre esse daqui e Heaven Breaker, que também é grande. Eu nunca vi ninguém falar desse livro. Nunca vi, pelo menos no, assim, brasileiro assim, eu nunca vi. Eu vejo mais gringos, mas não parei muito pra ver a fundo. E aí, esse daqui acabou passando na frente. Por quê? Porque eu li Maxton Hall. Então eu tô nessa vibezinha de ler coisa pra escola, com adolescente, sabe? Uma coisa assim. Então eu peguei esse daqui pra ler. Eu sei que ele é pra maior de 18, ele tem uns gatilhos, eu sei que tem uns babados aqui de bullying. É tudo que eu sei, né? Romance e tal. Mas é isso, gente. Precisa ler a sinopse? Vou ler a sinopse, vai. Johnny Kavanagh está no auge. É popular e um talento no rugby. Com uma carreira promissora nos esportes e uma disciplina impecável, nada no mundo é capaz de detê-lo. A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch, depois de sobreviver ao bullying e às agressões de todos os tipos. Ela chega no colégio novo, rezando por um recomeço longe de seus demônios. No primeiro dia de aula, eles se conhecem de um jeito quase trágico. Johnny dá uma bolada na cabeça de Shannon. Mas o que parecia reavivar os piores traumas dela se torna uma luz no fim do túnel. A amizade que surge daí proporciona tudo com que Shannon sempre sonhou. Amigos, proteção e uma vida social de verdade. O problema é que ela só quer passar despercebida, bem parecida com a Ruby. Na verdade, essas protagonistas de livros assim, sempre assim, né? Que é ser invisível. Erguendo um muro que esconda suas feridas mais profundas. Enquanto Johnny, por sua vez, não quer que nada tire seu foco. O que eles não esperavam é que uma química irresistível nasceria dessa amizade, mas atrair a atenção do cara mais gato... Ah, acabou aqui, gente. Mas é isso. Vou começar a ler. Já peguei os babadinhos. Eu tô meio em dúvida, porque assim, eu tenho essa cartelinha aqui. Tô pensando em pegar esse azul mais claro, mas ainda não sei se eu... gostei, mas acho que vai ter que ser esse azul aqui mesmo. Não precisa ser exatamente igual, porque eu não tenho tantos. Aqui eu tenho uns também. A capa tem umas partezinhas que são meio rosa. Talvez eu use esse azul daqui. Não. O azul daqui. Ah, mas esse rosa eu tô achando tão claro pro rosa da capa. Acho que vai ter que ser esse rosa daqui e o azul daqui, pra combinar com o livro. Ah, ele veio marca-páginas também, ainda bem. Mas é isso. E aí, gente? Já é outro dia. É de manhã agora. Acordei tem tempo. Sei lá, acho que uma hora e pouco atrás. Enfim. Gente, dei uma lidinha nisso aqui. Não li muito no Bind 13. Falei certo o nome do livro, mas enfim. Eu li até a página 22 só. Deixou, viu, meninas? Deixou. Mas, gente, essa menina só sofre. Basicamente, toda escola... Porque assim, ela é muito pequena.
ela... Pelo que eu entendi, por causa do estresse que ela... Gente, isso vai ter spoiler, tá? Por causa, tipo assim, ela sempre sofreu muito bullying em toda escola que ela entrava, ela sofreu um bullying, mas assim, gente, era um bullying muito pesado que ela sofria, bullying muito pesado. E aí, tanto que isso influenciou também, pelo que eu entendi, no desenvolvimento do corpo dela, né? Porque, tipo, como ela é uma adolescente, então ela fez 15 anos e ainda não menstruou, sabe? E aí, por causa disso também, por causa do estresse que o médico falou, né? Que por causa do estresse que ela passa na escola, isso pode influenciar no desenvolvimento do corpo dela. Então, ela é muito baixinha. É tudo mini nela, assim, sabe? Enquanto as outras garotas já tem peitão, essas coisas, ela é tudo pequenininha, assim. E aí, ela tem vários irmãos, e a família dela não tem condições. Ela tem um irmão mais velho, que é LGBT, o Darren, não sei se é assim o jeito certo que fala o nome dele, o Darren. E ela tem um irmão que mora com ela, que ela é bem apegada a ele também, e ele também é um fofo com ela e tal. E é isso. Ah, o pai dela é um merda. O pai dela não trabalha, ele gosta de jogos de aposta, algo assim. Trata mal os filhos. E o Darren, que é o irmão que ela mais gosta, aparentemente, saiu de casa, né? Porque, como eu falei, ele é LGBT e o pai não aceitava ele. Então ele saiu de casa e ele sumiu. Ela não tem notícias dele. E, pra piorar, ela fala aqui que ela tem o próprio quarto dela, porque ela é a única menina. E aí ela fala que a casa é muito pequena, coisa e tal. E aí ela fala porque assim, ela trocou de escola. Ela começa o livro aqui com o uniforme novo, ela se olhando no espelho. E aí ela vai pra uma escola nova, só que é uma escola particular. E a família dela não tem condições, porque só quem trabalha é a mãe dela. E aí ela conta aqui pra gente que a mãe dela está grávida de novo. Complicado. E é isso, por enquanto. E aí ela já chegou na escola, onde eu parei. E ela já chegou estranhando, assim, tipo, porque ninguém percebeu. Mas também, cara, você acabou de chegar na escola. Vai ter tempo ainda do povo ainda te notar e fazer bullying com você. Mas ela, tipo assim, ela chegou na escola e ninguém notou ela, ninguém ficou olhando pra ela, fazendo piadinha, nada. Mas assim, eu acho que ainda tá cedo ainda pra cantar vitória. Tá? Porque ainda estamos na página 21 e ainda tem muito chão. 21 não, 22. Ainda tem muito chão. E o Shannon. Sempre que eu falo Shannon, enfim, eu lembro da Shannon Scarlett de RuPaul Drag Race, diva. Mas é isso, por enquanto. É isso. Gente, sabe aquele meme tá agora o mico? Nossa. Gente, ó, eu tô na página 38 e a gente já conheceu o Johnny, que vai ser o parzinho romântico da Shannon Scarlett. Brincadeira, gente, não é Shannon Scarlett, não. É Shannon, enfim, esqueci o sobrenome dela. Enfim, a gente conheceu aqui o Johnny, né? Pelo que deu a entender, ele é um garoto prodígio de 17 anos, que ele é muito bom no rugby. Bem Maxton Hall, né? Aqui também é lá nas Europa, né? Então, é bem comum o rugby, né? Aí, o que acontece? Ele, por ser um garoto prodígio, ele joga no time profissional e tal, joga no time da escola. E aí ele tem um treinamento babado, assim, tem hora pra comer, coisa e tal. E aí, ele tá bem estressado aqui no começo desse capítulo aqui, porque é muita coisa. Ele fala que é por causa da fome, né? Que ele tá com fome. Mas, assim, mais pra frente desse capítulo, a gente vê que é por causa de outras coisas, né? Porque é muita pressão em cima dele, ele não para, ele nunca descansa, essas coisas. Então ele tá bem estressado aqui, que ele desconta nos colegas de time dele. E aí, enfim, eu não sei nem por onde começar. Porque, assim, no final do capítulo anterior, a nossa protagonista, Shannon, ela esqueceu o celular no banheiro. Lembrando que esse livro aqui, ele se passa na Irlanda, graças a Deus, na Irlanda e em 2005.
Por que graças a Deus, gente? É porque dá uma diferençazinha de cultura, assim, sabe? Um pouco dos Estados Unidos, sabe? Aí tem umas diferençazinhas, assim, que é sutil, assim, não é muito uau, assim. Mas eu já acho umas diferenças bem legais. Mas, enfim, ela esqueceu o celular no banheiro, como a escola é muito grande, ela teve que atravessar a escola pra pegar o celular dela. E aí, nisso, tava começando a aula. Tipo, começou a aula, e aí logicamente, ela ia se atrasar, porque ela ia ter que voltar lá pra pegar o celular dela. E aí as amigas, né, que ela encontra, né, que são as amigas que ela conhecia acho que na pré-escola, algo assim, perguntam pra ela, quer que a gente vá com você? A gente vai com você. Ela fala, não precisa não, porque vocês vão chegar atrasadas, coisa e tal. E aí, enfim, a Shannon vai lá pegar o celular, ela consegue pegar o celular dela, só que na volta a gata fica com preguiça de fazer o mesmo caminho que ela fez. Então ela quer cortar o caminho indo pelos campos, né, de futebol, enfim, que tem lá na escola, né. E nesse dia, como é a Irlanda, né, enfim, lá é bem chuvoso, né, tá tudo cagado de lama, né. E aí ela vai cortar esse caminho, coisa e tal, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí tá os meninos vendo ela atravessando lá, e os meninos começam a xingar ela. E aí ela toma uma bolada e cai na lama. Gosta, ela cai. E aí começou o mico aqui. Aí, enfim, aí começa o capítulo do Johnny, né, que explica aqui mais sobre ele, assim, que ele tem os amigos dele, lá os bestes dele, que ele tá muito estressado, coisa e tal. Lindo, maravilhoso. E aí, ele se estressa lá demais lá. Enfim, ele causa lá um negócio, aí o treinador expulsa ele, manda ele tomar banho. Ele toma banho. E aí ele vai chutar a bola. Como ele tá estressado, ele chuta a bola lá pro nada, pra qualquer direção. E aí acaba pegando na Shannon. Scarlett, brincadeira, gente, peraí. Acaba pegando na Shannon. E aí ele vê, não, né? Na verdade, quem vê primeiro é o treinador. O Johnny vai lá correndo, acudir a menina, acudir a Shannon. E aí ela tá toda suja de lama, ela rasgou a saia dela começa a cair. Ai, gente, que vergonha. A saia dela cai no chão, aí aparece a calcinha dela. Aí os moleques começam a zoar ela. Aí o Johnny dá a camisa dele toda suja, né, pra ela usar. E aí sempre foca nisso também, que ela é muito pequenininha, coisa e tal. Ai, que ela é muito pequenininha. Ai, minha camiseta virou um vestido nela, enfim. E aí, essa parte eu achei muito legal, porque eu fico muito a dó da Shannon, porque como ela é uma menina traumatizada, ela fica, tipo, muito desconfiada dele, assim, achando que ele fez de propósito. Ele fica o tempo todo pedindo desculpas pra ela. Aí ela fala, por que você fez isso? Você fez de propósito? Ele, não, eu juro que não sei o quê. E ele tá levando ela pra enfermaria, né? Ele tá levando a bolsa dela, tudo. E... ai, dá muita dó dela, assim, sabe? Tipo, mas eu tô achando bem legal essa primeira interação dos dois aqui, eu achei bem legal. Da parte do Johnny também, bem preocupado com ela. Mas, por enquanto, é isso. Gostei dessa primeira parte. Eu espero que meu brilho não suma no decorrer desse vídeo, porque esse livro está me animando bastante. Gente, eu tô na página... hoje é o primeiro dia ainda, né? Hoje estou na página 88. E vamos... contando aqui um pouquinho o que aconteceu. Depois do incidente lá da Shannon, quando ela tomou uma bolada e caiu do barranco lá, rasgou a roupa dela toda. A roupa toda não, rasgou a saia dela. E aí ela apagou a calcinha na frente dos jogadores de rugby. E aí o Johnny a levou pra... ia levar ela pra enfermaria, mas a enfermeira lá da escola tirou licença maternidade. Então, os dois foram pra diretoria. E aí o diretor falou que os pais da Shannon iam lá buscar ela. E aí o diretor deixou os dois sozinhos lá. Deixou o Johnny tomando conta da Shannon, que não tava raciocinando direito, porque a bolada foi tão forte que a menina ficou zonza. E aí ela fica meio que querendo dormir e tal, né? Tem aquela coisa, né? Se você toma uma pancada na cabeça, você não pode dormir, né? E aí ele tentou manter ela acordada e em um momento... ele reparou nos olhinhos azuis dela. E ele fala o seguinte... ela abriu os olhos. Puta que pariu. Eu involuntariamente respirei fundo. Minha nossa, aquela garota era linda. Eu já tinha percebido antes, claro, já que a aparência dela chamava atenção. Mas agora, vendo de perto o suficiente para conseguir contar as sardas do seu rosto. Eram 11, aliás. Eita. Senti todo o impacto de sua beleza. Os olhos azuis eram grandes, redondos e, porra, muito lindos, com uns pontinhos dourados no meio, emoldurados por cílios compridos e grossos. E já reparou na diva, né, galera? Nos olhos azuis. Até marquei essa página aqui, ó.
Eu marquei já, porque eu gostei. E, enfim, ele reparou nisso e a Shannon também, né? Não fica pra trás, que ela também falou umas coisas aqui. Mas ela, por um momento, consegue reparar no rosto dele. E ela fala o seguinte: sério que esse é seu rosto? Perguntou ela com os olhos semicerrados, enquanto me observava com uma expressão vazia. É tão bonito. Aí ele fica tipo, obrigado. Responde todo sem jeito, ainda segurando o dela. É o único que eu tenho. E aí ela fala, eu gostei, murmurou ela. É um bom rosto para ter, acrescentou antes de fechar os olhos e tombar para a frente. Tem esse momento aqui que dura bastante, até achei que durou bastante até esse momento entre os dois aqui. E aí ele meio que descobre que ela sofria bullying na outra escola, que é por isso que ela tá naquela escola. E só que ele não sabe ainda os detalhes, não sabe nada, ele só, tipo, entendeu, assim, que ela sofria bullying. E aí a mãe dela, né, a mãe da Shannon vai lá buscar ela. E ela chega assim, louca de ódio, já achando que o menino tá fazendo bullying com a filha dela. E chega, nossa, ela chega metendo um pau no coitado do Johnny. E aí, ele acha ruim, né? Claro, porque não conhece, não a conhece, né? Não sabe também do porquê dela ficar tão raivosa assim quando faz alguma coisa com a filha dela, né? Ele acha isso bem ruim. Mas, enfim. E aí ele deixa a Shannon lá, né? Já que a mãe dela chegou. E foi melhor assim, porque tava tendo um barraco lá. E aí a Shannon até tentou também explicar pra mãe dela. Foi um acidente. Aí a mãe dela fala, não, você sempre falava que era um acidente. Na época do bullying. Achei isso forte. E aí agora o Johnny tá proibido de chegar perto da Shannon. E é isso. E também a Shannon comentou que tava com medo, antes da mãe dela chegar, ela comentou que tava com medo do que as pessoas fossem falar dela depois desse incidente, né? E aí o Johnny tomou providências, né, gente? Ele foi lá no vestuário, né, do time de rugby e já, entendeu? Botou o pau na mesa, falou, não quero ninguém falando dela, não quero ninguém mexendo com ela, chegando perto dela, e é isso aí. E aí tem um cara, que é o Ronan, que ele é da mesma sala da Shannon. E o Johnny não gosta desse menino, porque ele é folgado, coisa e tal. E aí esse Ronan ficou desafiando, né, o Johnny, falando assim, eu vou mexer com ela assim, essas coisas, sabe, de macho. E aí o Johnny fica louco de ódio, e aí prensa o menino na parede, fala que é pra ele não deixar ele em paz, que senão ele vai ficar pro lado dele, que ele ia ser expulso do time, enfim, uma baixaria. E aí o Johnny conta também mais coisas sobre a vida dele, né? Que eu também não vou dar muito detalhe aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu ainda tô na página 88. Ele quer descobrir mais sobre a Shannon, porque ele fica pensando muito nela, e aí o amigo dele arruma uma ficha pra ele, a ficha dela pra ele. E aí que ele descobre que a Shannon sofria bullying pesado. Ele descobre do episódio que cortaram o cabelo dela, que ela tinha problemas de estresse, né, por causa desse bullying pesado que ela sofria, várias outras coisas, assim, tinha escrito na ficha dela. E aí ele fala que se depender dele, ela nunca mais vai passar por isso. E aí a Shannon volta pra escola uma semana depois, porque ela teve que ficar um tempinho fora, né, por causa do babado da cabeça lá dela que ela tomou. E aí ela achou estranho que ninguém tava falando dela ou reparando nela, e aí ela, assim, até onde eu li aqui, acho que já se passaram 4 semanas, algo assim, ela tá tendo uma vida normal. Então ela tá muito feliz, que ela tem amigas, que ninguém faz nada de maldoso com ela. Então ela diz que tá começando a gostar de ir pra escola, porque ela prefere ir pra escola do que ficar em casa, né, com o pai dela. E a Shannon também, né, depois daquilo, ela tem reparado bastante no Johnny, né? Ela tá desenvolvendo um interesse amoroso por ele, né? Porque sempre que ela passa por ele no corredor, ele sorri pra ela olha pra ele, aquela coisa e tal. E ela também tenta meio que stalkear ele, né? Ela tenta ver ele nos jogos, enfim. Mas ela sabe que ele tem uma faminha lá, né? Que ele não namora, só pega menina mais velha, enfim. Inclusive a Shannon é muito mais nova que o Johnny, 2 anos mais nova. Ele tem 17, ela tem 15. E ela vai fazer 16 daqui 2 meses, algo assim. Mas é isso, gente. Tô gostando. Quando é os capítulos dele, tem muito mais palavrão. É uma baixaria também, os capítulos dele. Nos dela, já é diferente, né? Porque a personalidade é diferente dela, né? Então, faz sentido isso aqui, sabe? Mas é isso, gente. E aí, gente? Vamos de atualizações. Atualizações é que eu li 10 páginas só.
Por motivos eu posso me explicar, não é porque o livro tava chato, não. Foi porque saiu season nova de You, e eu amo You. E aí ontem, que eu deveria ter lido o dia todo, fiquei assistindo You o dia inteiro. E hoje meio que também. É que hoje eu tive que dar pausas, né? Porque a gente tem que viver, infelizmente. E aí eu tive que fazer academia, coisa e tal. E terminei de ver You hoje com a minha irmã. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Ontem à noite... e também porque eu fui no cinema também. Fui no cinema porque saiu Star Wars. Episódio 3 é meu filme favorito de Star Wars. Podem me julgar aí nos comentários, tô nem aí. Aí ontem, quando eu cheguei, eu li 10 páginas. Já tava bem tarde. De atualizações, basicamente não aconteceu quase nada. Quer dizer, não aconteceu nada, mas assim... Só que a gente descobre que o Johnny, ele tem... não é uma namorada, mas é tipo uma menina que ele sai com ela já tem acho que 8 meses. Esqueci o nome da gata. Beth? Bella? Algo assim, o nome da menina. Ele sai com essa garota, só que aí ela terminou com ele, porque ela tá saindo com outro cara, e ela é uma menina que gosta de status, né? Então, tipo, ela só saía com o Johnny pra ficar... se mostrando assim, tipo, olha com quem eu tô, sabe? Jogador de rugby mais famoso da escola, sabe? Ele sabia disso. E a gente descobre que o best do Johnny, o Gibby, é Gibbs. Assim, chama ele de Gibbs, chama ele de Gibbs ou Gibbsy. Gibbs. Eu vou chamar de Gibbs. A gente descobre que o Gibbs tem uma queda pela Claire. E aparentemente parece que é uma queda mesmo. Que ele realmente gosta dela. E vai ter um jogo de rugby em outra escola, algo assim. Enfim, vai ser num lugar longe. E aí vai ser tipo uma excursão, assim, da escola, sabe? Aí os alunos vão ficar, acho que 2 dias fora, algo assim. Enfim, vai ter que dormir fora, né? Pra ir nesse babado aqui. E a Shannon, ela quer ir. Só que a mãe dela ainda não assinou a autorização. Por enquanto é isso, gente. Já eu volto. Gente, voltando aqui da nossa leitura, eu tô na página 248, tá? Nosso livrinho aqui, Binding 13. Enfim, já aconteceram várias coisas. A gente teve a segunda interação da Shannon com o Johnny, que foi no final de um jogo, né, que ele ganhou, e aí ele com adrenalina, ele no momento ali, ele juntou coragem e foi falar com a Shannon, e parece que a Shannon perdeu o dom da fala, né, porque ela não tava conseguindo falar nada, ela ficou chocada com ele indo lá falar com ela, ele perguntou como é que ela tava, se ela lembrava dele, coisa assim, sabe? E aí... os dois estavam conversando e chegou um fotógrafo e interrompeu a conversa e, tipo, mandou a Shannon andar pro ladinho, assim, tipo, vai lá pro ladinho, Flo, vai, tipo assim, quero tirar foto só do Johnny. E aí o Johnny não gostou, né? Claro, né, que tirou a menina pra merda e ainda interrompeu a conversa. E aí ele falou, a gente estava conversando, reclamou o Johnny, olhando feio pro fotógrafo e se aproximando de mim. Sorria, disse ele baixinho, enquanto me puxava para o seu lado e colocava sua mão enorme e enlameada na minha cintura. Eu amei, gente. O Johnny é um personagem que eu gosto bastante dele, que, tipo, ele é muito protetor, assim, com a Shannon. Eu amei essa parte, ele nem aí, tipo, vem aqui tirar foto comigo. Aí tiraram foto juntos, e aí ele chamou a Shannon pra ir numa festa que ia ter depois do jogo, e ela, por motivos óbvios, né, que ela não pode chegar tarde em casa por causa do pai dela, ela não foi. Não adiantou de nada ela não ir na festa. Depois ela se arrependeu porque, se eu não me engano, o ônibus quebrou. E aí ela teve que esperar o outro, e aí ela chegou tarde em casa, ela tomou bronca do pai dela de qualquer jeito. Aí ela se arrependeu, ela fala, deveria ter ido, né, naquela merda, trazer mesmo assim a tomar bronca de qualquer jeito. Enfim, e aí... eles tiveram essa interação, e o Gibbs, que ele é best do Johnny, ele teve também interação com a Shannon, porque assim, ele é muito afim da Claire, que é a best da Shannon, então ele vive indo na casa delas, eles são vizinhos, né, também, e aí ele tava tendo um problema com o gato lá dele, que é bem arisco, ele tava com medo de pegar no gato, e aí a Shannon ajudou ele com isso, e aí ele achou ela bem legal, assim, e aí ele sempre fica infernizando o Johnny pra ir falar com a Shannon, e o Johnny fica puto. Fala, não vou falar com ela, sua merdinha. Aí você vai falar assim. E fica infernizando a vida do Johnny. E aí
um dia na hora do recreio. Fala que recreio hoje em dia? Acho que não. O Gibbs volta nesse assunto de novo, dele ir lá conversar com ela, outra coisa e tal. E aí ele fala que não. E aí o Gibbs vai lá na mesa dela. Chama a Claire pra ir no cinema, né, e tal. E ele quer que a Shannon vá também. E nisso a Lizzie também está na mesa. E a Lizzie odeia os jogadores. Tanto que ela fala um monte lá. Ela fala que odeia eles. Que ele fala que o Gibbs fica iludindo a amiga dela. Enfim, aí ela sai da mesa batendo o pé lá. E aí a Claire fala, não leva a sério o que ela falou, não. Não é por mal. Ou ela não gosta de ninguém, não sei. Ela fala uma coisa assim. E, enfim, aí a Shannon, né, muito difícil sair com essa menina, né, por causa dos pais dela. Depois disso, teve o Ronan. Lembram do Ronan, gente? Lá no comecinho do livro, que ele é filho do treinador. Ele é da mesma turma da Shannon de francês. E aí a Shannon tava na hora da saída, assim, aí a Shannon passou no banheiro, aí na hora que ela saiu do banheiro, ela deu de cara com o Ronan. E aí ele, como uma pessoa muito legal, muito agradável, né, contém ironia, ele começa a dar em cima dela, perturbar ela, né? E aí ele pede o número do celular dela, ela não passa, né? Porque ela já tá ligeira com isso, né? Que ela fala como ela sofreu muito bullying. Então ela não passa o número do celular dela pra qualquer um, assim. E aí ele quis levar ela pro banheiro. Ai, gente, sério, que menino ridículo. Aí, gente, pela graça do Senhor, o Gibbs chegou e botou o Ronan no lugar dele. Falou, sai de perto dela. E aí, nisso, pra piorar, o Johnny chegou. Piorar pro Ronan, né, no caso. O Johnny chegou, sem entender nada do que tava acontecendo. E aí o Gibbs conta pro Johnny o que aconteceu. O Johnny fica louco de ódio. E aí nisso, a Shannon corre pro banheiro, ela se tranca lá no banheiro, que ela fica tipo, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí o Johnny fala pro Ronan, você tem 5 segundos pra correr. Pois é. E aí o Ronan fica falando lá com ele, qual é, cara, não sei o quê. Aí nisso o Johnny fica contando. Aí quando tá chegando perto, gente, de acabar a contagem, o Ronan sai correndo, gente. Ele sai correndo e o Johnny vai atrás dele. E aí eles vão parar lá dentro do vestiário masculino lá. E aí tá todo mundo lá. E aí o Ronan tenta bater no Johnny, não lembro se acerta. Mas enfim. E aí o Johnny dá uma testada, dá uma cabeçada no nariz do Ronan, que acho que quebra o nariz dele. Enfim, e aí ele fala de novo, você não vai chegar perto da Shannon nunca mais, tá me entendendo? Aí eu assim, né, gente? Eu falei, nossa. E nisso, a Shannon trancada no banheiro. E aí nisso, o Johnny ficou preocupado com ela, resolveu voltar lá, né? Espera ela na porta do banheiro, aí ela sai. E nisso ela já perdeu o ônibus, né? Porque ela tem um horário pra pegar o ônibus, que é tipo 5h30. O próximo ônibus só passa lá por umas 9 horas da noite, 9h30, algo assim, tipo, muito tarde. E aí ela manda mensagem pro irmão dela, perguntando se ele pode ir levar ela pra casa. Aí ele fala que não. Aí depois ele liga pra ela, né? Que ela tinha mandado mensagem pra ele, aí depois ele liga pra ela e fala que não dá, porque ele tá no trabalho e tal. Aí nisso o Joel escuta a voz do Johnny no fundo, aí ele fica preocupado e tal. E nisso o Johnny fica falando pra Shannon, né? Eu te levo pra casa. Aí ela, não precisa, enfim. Aí o Joel fala com o Johnny, e aí o Joel sabe quem é o Johnny. Eles sabem quem é o Johnny. E aí ele deixa ele levar a irmã dele pra casa. E aí os dois entram no carro no chiqueiro, né? Que é o carro do Johnny, né? Meu Deus, menino porco. E aí eles começam a conversar, eles conversam bastante. Acaba que ela chega atrasada em casa de qualquer jeito, porque eles perdem a hora lá que eles ficam conversando. E aí ele fica perguntando pra Shannon o que ela gosta de fazer, por que ela mudou de escola. Ela não fala porque ela mudou de escola, né? O verdadeiro motivo. Ela fala que foi por querer novos ares. E aí ele conta pra Shannon que ele rompeu o músculo adutor. Se pesquisar aí no Google, tá? E aí, essa informação, quase ninguém sabe disso, né? Só sabe disso o amigo dele, os pais dele, enfim, só a gente, tipo, muito próxima, assim, sabe disso. Aí ele conta pra ela e ele se arrepende, né? E aí ele fala que toda menina é fofoqueira, pra ela não contar pra ninguém, não sei o quê. Tipo, chama a menina de fofoqueira, assim, sem conhecer a menina, né? E aí, obviamente, ela ficou muito ofendida. E aí, os dois no carro lá e tal, aí ele voltou nesse assunto de novo. Esquece o que eu falei. E aí ela fala, mas pra quem que eu vou contar? Ele, pra suas amigas, né? E meninas adoram fofoca. Enfim, e aí ela fica puta da vida. E aí também ela fala umas verdades na cara dele também. Ela fala, que não era nem pra você tá aqui, linda. E aí ela joga umas verdades na cara dele também. Fala,
Então tá bom. Não era nem pra você estar jogando, linda, pra começo de conversa. Era pra você estar descansando. Aí você fica aí fazendo um monte de merda aí, não vai sarar nunca essa merda aí da sua perna, na sua coxa, no seu saco, enfim. Aí ela sai do carro, ignora ele, que ele fica chamando ela, não ignora ele, aí ela tá bem chateada. E aí, gente, vem a parte gatilho do livro. Porque assim, ela chegou tarde em casa de novo. E o pai dela está bêbado. Ela chegou em casa no pior dia que ela podia imaginar. E aí ele viu a foto da Shannon, né, no jornal lá com o Johnny. E aí eles xingaram tudo quanto é coisa, né? Você já imaginou o quê? E aí ele bate nela, né, com o jornal. Bate com o jornal na cara dela. E nisso chegou o irmão dela, né? Ele chega, tipo, tenta cobertar ela, né? Que, tipo, o pai dela pergunta como que ela conseguiu chegar em casa. Aí o Joe chega e fala que foi a namorada dele que levou ela. E, enfim, aí a Shannon pega uma coisa lá na cozinha pra ela comer e vai pro quarto. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa. Antes desse capítulo da Shannon aqui, do pai dela, a gente tem um capítulo anterior que é focado, que é no Johnny, né? Que é quando ele chega em casa. Aí você percebe como é muito diferente a vida dos dois, assim, são dois extremos. Porque quando o Johnny chega em casa, a mãe dele tá lá, ela é muito carinhosa com ele, e fora que ele é rico, né? Tem cachorro e tal. E a mãe dele tá lá, ela é muito carinhosa com ele, e ele tem janta, ele chega em casa, a mãe dele fez a janta pra ele, aí ele come, e aí a mãe dela é super carinhosa, conversando com ele, perguntando como é que foi a escola, coisa e tal. E aí quando vai pro capítulo da Shannon, já é muito diferente, porque toda vez que essa menina chega na escola, uma coisa que eu reparei, gente, toda vez que essa menina chega na escola, a menina não janta, gente. Não tem mais janta pra essa criança comer, pra essa menina comer. Ela sempre come besteira, assim, sempre pega, sei lá, faz um sanduíche, não lembra. Sempre faz umas besteiras, assim, sabe? É bem triste. Enfim, aí a Shannon se tranca no quarto e o pau tá torando lá fora, que o irmão dela tá brigando com o pai. Aí ela conta que o pai dela já saiu de casa uma vez, e aí ele voltou, e aí ele e o irmão dela brigaram, e o irmão dela bateu bastante no pai dele. Aí por causa disso o pai dela não mexe tanto assim com o Joey. Mas aí depois ela sai do quarto e vai ver o irmão dela, e ela vê que ele tá com um cortezinho na boca. Aí os dois começam a conversar. Fala pra ele assim: você promete pra mim, Joey, que você nunca vai me deixar igual o Darren fez, que ele me abandonou. Aí ele fala: não. Fala pra ela que vai tirar ela daquela casa algum dia. E aí ele pergunta do Johnny pra ela, né? E aí aqui ela finalmente sabe quem que é o Johnny mesmo, assim, porque ela acha que ele é só um jogador da escola, assim. Ela não sabe que ele vai jogar profissional, que ele tá numa academia lá, babado lá, que só entra gente boa mesmo. E aí ela descobre que ele é famoso, né? E aí ela meio que se toca do porquê que ele ficou preocupado de ter contado aquele negócio pra ela. Mas mesmo assim ela continua chateada, né? Claro. Aí é isso. Aí depois do capítulo seguinte, a gente vê a Shannon interagindo com a mãe dela, né? Dela conversando com a mãe dela, que a mãe quer falar sobre o ocorrido do dia anterior, né? Só que a mãe sempre defende o pai da Shannon, né? Independente do que ele faça com a Shannon, ela, mas ele você tem que ver que, aconteceu tal coisa com ele, sabe? Ela sempre fica defendendo, passando pano pra ele, e a Shannon não aguenta mais isso. É triste isso, né, gente? É bem triste essa parte da vida da Shannon, mas por enquanto é só. Gente, estou aqui lendo. Enfim, a Shannon e o Johnny não estão se falando. Ela foi conversar com ele, falou que não sabia sobre aquele negócio lá da mãe dela não querer ele mais, que ele não podia chegar perto dela, senão ele ia tomar uma suspensão e tal. Ela falou pra ele que ela não sabia disso. Ela pediu desculpa, e pediu desculpa também pelo comportamento dela no dia anterior, que por mim ela não tinha pedido desculpa. Mas enfim, ela tá ignorando ele, coisa e tal. E aí eu tô numa parte aqui que o Johnny tá falando com a Bella. Gente, essa Bella, que menina alta, né? Tem 1,80. Todo mundo é muito alto nesse livro aqui, aliás. Tipo, essa menina tem 1,80, gente do céu. Todo mundo tirando a Shannon, né? A Shannon tem 1,52. Mas assim, gente, essa Bella é muito chata. Ai, gente, ela tem cara de ter voz de menina nojenta. Ai, gente, era só isso mesmo que eu queria comentar. Gente, vamos lá. Estamos aqui. Eu estou na página 400,
tá? Gente, aconteceram várias coisas aqui, coisas babadeiras. Nós vamos começar. Gente, a Shannon, gente, é uma situação assim que eu fico com uma dó dessa criatura, porque eu vou dormir preocupada com a Shannon, pra vocês terem noção. Como a menina sofre. Gente, já aconteceu tantas coisas. Porque a última vez que eu falei com vocês, eu tava na página 200 alguma coisa, né? Ela foi agredida pelo pai dela já. E aí, isso deu nela muita ansiedade. E aí, ela vomitou no chão da escola. E aí, o Johnny foi lá, acudiu ela, tudo, tirou ela de lá. E aí, levou ela pra comer. Naquele mesmo lugar que ele sempre vai, é um pub, sei lá. E aí, neste lugar, estava uma galera que era da escola antiga, da Shannon, com uniforme lá e tal. E aí, ele viu. E ele sabe, né, qual era a escola antiga dela e sabe que ela sofria bullying. E percebeu que a Shannon ficou tensa quando viu esse povo. Percebeu que ela ficou assim, sabe? E aí, gente, o Johnny, ele fez uma coisa que, olha, eu bati palma, gente. Eu larguei o livro e bati palma. Porque o que ele fez? Eles terminaram de comer. Ele falou pra ela assim: Shannon, toma aqui minha carteira e a chave do carro, vai indo na frente que eu já vou. E aí ela perguntou assim: ah, por quê? Ah, eu vou falar com um amigo meu aqui. Pode ir lá, não se preocupar não. Shannon foi. E aí o Johnny foi fazer justiça. Ele foi lá na mesa da galera que era da escola dela, inclusive era uma das meninas que acho que cortou o cabelo dela, brigou com ela por causa do namoradinho feio lá dela, lá, que ela achava que a Shannon tava olhando pro namorado dela. Típico. A gata tá achando que tá todo mundo querendo o Jurandir dela. Querendo o Jurandir dela. E aí o Johnny foi lá e falou assim: certo, quero ver quem vai chamar minha namorada de puta na minha cara. Aqui eu gritei. Gente, essa parte aqui eu surtei. Falei, gente, ele não fez isso. E ele fez isso. E aí o povo ficou lá sem entender nada. Aí o povo tudo quietinho. E ele, e aí? Vocês não gostam de fazer bullying com os outros? Aí, enfim, ele bateu lá no moleque. Acho que quebrou o nariz do menino, inclusive. Mó bafafá. Ele brigou lá com as outras meninas. Acho que ele não bateu nas meninas, né? Mas ele brigou lá, tudo. E aí, antes de sair, ele foi dar o close dele, né, gente? Ele virou a mesa deles no chão. Tipo, já tinha batido no menino. E aí, ele virou a mesa ainda, pra dar um close, né? E aí, o dono do bar foi lá falar com ele. Ele falou assim, ó, se você ficar atendendo esse tipo de gente aqui que fica fazendo bullying com os outros, eu não ponho meus pés mais aqui. Aí, o cara falou assim, não. Eles nunca mais vão pisar aqui. Eu achei, assim, uma delícia essa parte. E aí, a Shannon precisa voltar pra casa. E assim, já tá tarde já. Eu acho que aqui a cabeça da Shannon funcionou assim. Eu chegando tarde, chegando cedo, meu pai vai fazer um inferno na minha vida. Então, acho que ela preferiu aqui ficar mais tempo fora de casa, né? Então ela vai no cinema com o Johnny. A parte do cinema não descreve como é, que aconteceu, só fala que eles vão no cinema. E foi isso. Mas, gente, essa parte aqui... inclusive a Bella, que é a ex do Johnny, ameaçou ir falar com a Shannon. E aí o Johnny falou, se você for falar com ela, acaba com a sua vida. Assim, não falou assim, né? Mas, né, basicamente. Ficou falando pra ela deixar ela em paz. Gente, foi muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque assim, a Shannon teve problemas em casa. E aí teve mais uma briga na casa. E aí o pai dela espancou ela de novo. E aí a mãe dela se meteu. E aí o pai da Shannon bateu na mãe dela. E aí foi um sururu. E aí ele saiu de casa. A mãe dela expulsou ele de casa. Só que o que dá a entender é que a mãe dela vai atrás dele, né? Do pai da Shannon. Ai, esse homem, gente. Oh. Eu odeio esse homem. Sério, gente, eu odeio esse homem. Enfim. E aí... Isso é tipo sexta, sábado, final de semana, né? E aí as crianças ficam, tipo, abandonadas em casa, né? Porque a Shannon, ela tem 3 irmãos pequenos. Aí a Shannon e o Joey. O Joey tem 18 anos e a Shannon 15. E aí a mãe dela some. E aí você tem que tomar conta das crianças. E aí fica aquela coisa, né? Cadê ela? E fica, você sabe onde ela tá. Ela foi atrás dele, sabe? Pra trazer ele de volta, que ele é o pai, né? E aí nesse final de semana, quando o Johnny, ele sai com os amigos dele, né? Também. Vai nesse mesmo pub lá. E mais uma vez tem barraco lá. Porque a Bella tá com um namoradinho novo dela lá. E os dois ficam se pegando lá pra provocar o Johnny. Ai, gente, preguiça. Ai, que preguiça. A gente tem que... Ai, sabe? Supera, Bella. Ai, pelo amor de Deus. Enfim, aí o Gibby se mete. Aí ele dá um soco na cara do menino lá. Ai, gente, é um sururu. Mas aí depois eles se resolvem. E o Johnny vai... inclusive a Bella, gente, nessa parte do sururu, a Bella dá um tapa na cara do Johnny. Um tapa não, dá 2 tapas, viu? E aí ele não faz nada, né? Óbvio que ele fala que não bate mulher, né? Mas tem uma cena que
o Johnny vai conversar com... É Cormac o nome do menino, o boy novo da Bella, né? Que ele é amigo, ele é companheiro de time do Johnny. Ele vai conversar com o menino. Eles vão conversar lá fora, só os dois, né? E aí o Johnny fala, se a Bella mexer com a minha namorada, aí o Cormac fica... Você não tem namorada. Enfim... se ela mexer com a Shannon, vai sobrar pra você e eu vou acabar com a tua raça. Aí ele falou assim, nossa, por quê? Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou, porque eu não bato em mulher, mas em você eu bato. Tá bom? Foi isso. E aí, o Johnny, né, ele tava muito doidão, assim, e tal. E aí, que ele tava bêbado, né, e tal. E aí, então, ele foi pra lá de táxi, e aí ele queria voltar pra casa, e aí ele tava tentando chamar um táxi, não tava conseguindo, e aí ele encontra o Joel, o irmão da Shannon, coincidência, né? E aí ele dá carona pro Johnny, aí o Gibbs aparece lá depois. Gente, o Gibbs, que menino perturbado. É um menino perturbado, gente, mas é um menino de ouro. Eu gosto do Gibbs, gosto bastante do Gibbs. Apesar de ele ser um galinha safado, eu gosto do Gibbs. Ele é muito sem noção, gente. Ele fala umas coisas que eu fico, gente, esse menino... E aí o Joel leva o Johnny e o Gibbs pra casa do Johnny e tudo. E aí, enfim, então ele sabe o caminho e tudo. E aí o Johnny esquece o celular dentro do carro. Na verdade, o carro não é do irmão da Shannon, não. Na verdade, o carro é da namorada do Joel, né? Namorada dele, aquele carro. Enfim, e aí... o Johnny esquece o celular no carro, e aí tipo assim, no dia seguinte, que é domingo, os pais deles ainda não voltaram, mas aí a namorada do Joe, ela é muito boazinha assim, né, então ela levou as crianças pra passear e tal, e aí é aniversário da Shannon, e aí o Joel falou assim, vou te levar pra comer alguma coisa, aí eles vão pro carro, e aí nisso o celular toca lá dentro, né, e aí é o Gibbs ligando desesperado, falando, o Johnny esqueceu o celular aí no carro, não sei o que, vocês podem trazer aqui? E aí, a Shannon e o Johnny vão lá, levar o celular lá na casa do Johnny. E, enfim, aí a Shannon, às vezes, gente, que menina enjoada, ela não quer entrar na casa do Johnny. Não quer entrar na casa, que ela não quer incomodar, que ela tá com vergonha. E aí, o irmão dela entra, aí o irmão dela chega lá e fala, Johnny, vai lá no carro e tenta fazer a Shannon entrar. Aí ele vai lá, aí nesse tempo que ele tá indo lá, a Shannon caiu no chão lá, os cachorros babou tudo em cima dela e tava chovendo. Aí a menina, enfim, ela ficou uma nojeira de porca fedendo. E aí quando ela entrou, o irmão dela chamou ela de fedorenta, falou que tinha que tomar banho. Ela vai tomar banho, tipo, ela vai lá pro quarto lá do Johnny lá, ele leva ela lá e tal, separa as roupas lá pra ela usar, que as roupas dele obviamente não cabem nela, né, porque a menina é minúscula. Ela tá lá tomando banho, aí o Johnny desce e nisso o Joey recebe uma ligação. Mas antes disso, do Joey receber a ligação, o Johnny pergunta por que a Shannon tá com o olho machucado, né, porque ela tá com o olho roxo. O Joey pergunta pra ele, né, o que ela te falou? Ele fala, ela falou que ela tropeçou num Lego e caiu. E aí ele fala, bom, se ela falou isso, então foi isso. E aí o Johnny fica doido, porque ele começa até a achar que é o Joey que tá batendo na Shannon. Mas aí o Joey fala, não sou eu que bato nela, enfim. Quando ela vai te contar quando você merecer, uma coisa assim, ele fala pro Johnny. E aí o Johnny fica nessa, né? Tipo, ele quer ajudar, mas ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe quem é que tá batendo na Shannon. E ele fica perguntando, ela tá sofrendo bullying, alguém tá infernizando, não fala. E ele fica com aquela coisa, assim, sabe? E aí o Joey recebe a ligação que ele descobre que a mãe dele perdeu o bebê e que ela tava sumida porque ela passou aquele final de semana no hospital. E aí ele fica aliviado da mãe dele ter perdido o bebê, porque, tipo, né, gente, era mais uma criança pra viver aquela vida que eles vivem, né? E aí ele fala pro Johnny prender, não, né? Mas, tipo, deixar a Shannon lá, que mais tarde ele vai voltar pra buscar ela, que ele vai lá ver esse rolê. E aí ele vai, e aí a Shannon fica lá. E o Gibbs também vai embora, né? Que o Gibbs vai junto com o Joel, né? E aí a Shannon fica lá, e aí o Johnny conta pra ela o que aconteceu, né? Porque que o irmão dela saiu. E aí a Shannon, ela fica muito... Ela fica, tipo, aliviada de saber que a mãe dela perdeu o bebê. E ela se sente muito culpada por se sentir assim. Mas é a mesma coisa que ela falou, né? Tipo, que bom que ela perdeu, porque seria mais uma pessoa, mais uma criança pra ter essa vida que a gente tem, né? Enfim, aí ela começa... Ela e o Johnny, assim, se aproximam bastante. Ela começa a chorar, porque, tipo, ela não quer voltar pra aquela realidade da casa dela. Então, ela quer ficar o máximo de tempo possível na casa do Johnny. E aí ela chora, só que ela não conta, né? Porque
É uma cena assim bem bonitinha, assim, porque ela senta no colo dele assim, mas nada sexual, tá, gente? Eu achei bem legal isso, inclusive. E ele fala que quer que ela fica lá e tal. Ah, gente, é muito gracinha. Que, eu quero você aqui, Shannon, eu quero que você fique aqui comigo. E ela, você jura, sabe? Bem gracinha. Gente, eu tô aqui, dei uma pausinha pra ler, eu tô na página 428. Dei uma pausinha pra ler aqui, que eu tô no Fortnite, né? Que, infelizmente, gente, meu único hobby não é só ler. Eu gosto muito de jogar. Então, é o que faz eu demorar um pouquinho a ler os livros. Mas assim, gente, eu tenho meu ritmo. Gente, me irrita um pouco nesse livro como a Shannon tem mania não. Tipo, parece que a menina não sabe falar. Às vezes parece que ela perde o dom da fala aqui, gente. Meu Deus do céu, me irrita. A gente tá numa parte aqui que a Shannon tava conversando com as meninas depois da educação física. Elas estavam fofocando. E aí, começaram a falar do Johnny, que é o menino mais gostoso da escola, coisa e tal, e ela lá ouvindo. Aí a Claire, linguaruda, né, falou basicamente tudo que o Johnny e a Shannon fizeram, né? Foi no cinema, levou no pub, enfim. Esse negócio, a Claire achei mancada dela, mas enfim. E aí começaram a falar da Bella, pra Shannon tomar cuidado com a Bella, porque senão a Bella ia acabar com a raça dela. E aí a Shannon já ficou paranoica já, e aí ela saiu correndo, e aí tava chovendo, né, que o clima da Irlanda é uma bosta. E aí ela viu que ela tava com a mochila errada, e ela voltou lá pro vestiário. E aí ela pegou a mochila dela lá, se arrumou lá, coisa e tal. E aí a Claire deixou um bilhete pra ela pedindo desculpa, coisa e tal. Enfim, é aquela coisa de sempre, né? Ela encontra o Johnny e aí tá chovendo muito, ela tá toda molhada e o Johnny falou pra dar carona pra ela. E aí ela não fala nada por nada e ela fala, eu não quero apanhar. E ele apanha de quem? Aí ela fala, da sua namorada. Que namorada, sabe? Aí ela se embola na hora de falar, gente, é babado. Babado pela cabela. Mas é isso, vamos voltar pra leitura aqui já. Eu parei aqui um pouquinho pra ir no forte, mas é isso. Gente, cá estou eu aqui. O que eu quero falar? Shannon é uma safadinha, tá? Comigo você não cola não, Shannon. Comigo não. Shannon foi pra casa dele de novo, do Johnny. Aquela velha história de sempre, né? Que tipo, acontece uma coisa, aí ela precisa de carona. E aí ela vai pra casa do Johnny. Só que dessa vez a mãe dele tava junto. E aí lá vai ela de novo, tomou banho lá de novo. E aí eles tiveram um momento lá que... inclusive a Shannon conversou com a mãe do Johnny, né, um pouco. E a mãe dele já percebeu que a Shannon é uma pessoa mais frágil, assim. Ela já percebeu que é uma menina, assim, que passa por alguma coisa, assim. Que ela já meio que comentou, assim, com o Johnny. E aí ela teve o momento dela lá com ele, ela subiu em cima do colo dele, né, dona Shannon? Eu bem assim, muito que bem. E aí ela ficou lá chorando no colo dele, coisa e tal, e enfim, e aí ela beija ele, e aí ele não corresponde, e aí ela se tranca no banheiro. E, enfim, aí ele fala que não vai tocar mais no assunto pra ela sair do banheiro, né? Aí ela sai e aí ele leva ela pra casa e ele explica pra ela que, tipo, ele não correspondeu porque não é justo com ela, porque já ele vai embora. Ele acha que vai embora, né, gente? Com aquele babado lá dele, lá, aquele probleminha que ele tem, né? Ele acha que ele vai conseguir jogar daquele jeito. Eu achei ele um bundão. Assim, eu meio que entendo, porque, tipo, ele vai embora, né? Justo ficar com ela, né? Realmente. Mas, assim, gente, só aproveita o momento, sabe? Vocês são jovens, sabe? E aí ela fica com muita vergonha e tal, e ela... Tadinha. Ela ficou bem frustrada com isso. Mas, enfim, gente, aconteceram outras coisas. Gente, nesse momento, eu não gravei, tá? Eu tô na página 632, então já aconteceu muita coisa, então eu vou falar umas coisas aqui, mas assim, eu não vou falar em ordem. Algumas coisas que eu achei, assim, né? O Johnny, ele chegou, depois desse beijo, ele chegou no Gibby e falou assim, que tava fudido, que ele não tinha como ter nada com ela, e aí o Gibby falou, você pode ser só um amigo dela. Tá bom, né? A gente acredita que isso vai dar certo, que ele vai conseguir ser só amigo da Shannon. E aí também aconteceu a primeira menstruação da Shannon. Tadinha, gente, da bichinha. Porque ainda mais que foi na escola. Lembrei. No dia anterior a isso acontecer, o Johnny foi na casa dela. Gente, esse menino, ele entrou na casa. Foi aquela mesma história de sempre, né?
deixa que eu te levo pra casa, coisa e tal, leva ela pra casa. E aí ela esqueceu a mochila dentro do carro dele. E nisso ele já tinha chegado na escola. Ele voltou pra casa dela. E aí levou a mochila pra ela. E aí ela chamou ele pra entrar. E aí ele entrou. E aí, gente, quando ela entrou nessa casa, eu pensei, meu Deus, vai ter um assassinato nessa casa. Porque se esse pai dela chega com esse menino dentro de casa, ia ter uma chacina ali, gente. Mas graças ao bom Deus, o pai lixo dela não chegou. O Johnny foi embora antes. Mas uma vizinha lá, fofoqueira lá, falou que viu a Shannon chegando num carrão lá. Aí o pai dela pegou o celular da Shannon e jogou na água. Aí a Shannon tá sem celular, né? Que pai lixo. Ai, gente, esse negócio do pai dela é uma coisa que me tira do sério nesse livro, sabe? Ai, eu fico mais brava, não sei com quem mais fico mais brava. Com o pai ou com a mãe, gente. Por que ai, bota isso pra fora, mulher. Aí onde eu queria chegar? A Bella. Bella, minha filha, vamos parar de se humilhar por causa de macho? Não, a Bella, gente, ela é assim, uma safada também, sabe? Uma safada de marca maior. Tipo assim, ela tá com o Cormac, tá com o menino e fica dando ainda em cima do Johnny. E tipo assim, o namorado dela acha tudo bem, assim, tipo, ela fica arrastando asa pro Johnny, falando que quer voltar com ele, que não sei o quê. E o menino fica tudo bem com isso. Aí, enfim, gente. Ela fica infernizando a vida do Johnny. Gente, que menina chata, garota. Ele não quer você mais. Nossa, gente. O pior é que eu fico com mais pena dela do que com raiva. Porque, tipo... Gente, a menina fica se humilhando pro macho. Ele não te quer mais. Já tá em outra. E aí ela... No dia que a Shannon desceu pra ela, né? A primeira vez... Ela tava sozinha. As amigas dela tinham faltado na escola. A Claire e a Lizzie. E aí, ou seja, a Shannon tava por ela mesma, né? Então aí uma menina na escola falou pra ela que ela tava vazando. E aí ela correu pro banheiro chorando e tal. E ela não tinha dinheiro pra comprar absorvente. E aí ela viu que a saia dela tava manchada. E aí ela deu um jeito lá, né? Ela pegou uns papel lá no banheiro lá e... Enfim, botou na calcinha, enfim, coisa e tal, né? Coisa de mulher. Nisso, apareceu uma menina lá que viu a Shannon chorando. E a menina fumando lá, cabelo curtinho. E aí eu já vi. Aí quer ver que é a desgraçada da Bella? E era a Bella. E aí a Bella falou, eu bem que te conheço. Você é a menina nova, né? A Shannon, enfim. Aí ela vê aquela coisa toda, né? Ela falou que ia acabar com a vida da Shannon se ela chegasse perto do Johnny. Enfim, e a Shannon, né? Tadinha, ela já tem trauma dessas coisas. Aí ela, tipo, saiu correndo do banheiro. E aí ela encontrou o Gibbs. E aí o Gibbs perguntou o que tinha acontecido. E ela tinha esbarrado no Gibbs, né? E aí ela tava chorando, e aí nisso o Johnny chegou, falou, o que tá acontecendo? O que você fez com ela? O Johnny, ele é barraqueiro, meninas, ele é barraqueiro. Ele falou, não fiz nada, não sei o quê. Aí a Shannon não falava nada com nada, porque a Shannon nunca fala nada com nada, né? Quando ela fica nervosa, a menina não consegue falar direito. E aí ela olhou pra porta do banheiro, a Bella tava lá. E aí o Johnny já se ligou, né? E aí mesmo assim, Mesmo assim, a Shannon ainda fica negando, né? Não fez nada, não. E aí ele tava saindo com a Shannon de lá, né? E nisso a Bella me grita no meio do corredor, xingando a Shannon de vá. Gente, o Johnny ficou louco de ódio. Essa menina, doido de ódio. Gente, essa menina... Ai, gente, a Bella, meu Deus do céu, que garotinha ridícula. Meu Deus. Inclusive, tem um capítulo aqui que, pelo que eu entendi, ela botou mega hair. Eu fiquei pensando, será que ela botou mega hair pra ficar com cabelo grande igual a Shannon? Pra ver se o Johnny ia se interessar por ela? Enfim, não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Mas é isso, gente, por enquanto. Gente, eu tava lendo aqui, e aí o Johnny vai jogar, né? E aí a escola tá indo, tipo, tá indo lá pro jogo, né, e tal. E aí é um ônibus, coisa e tal. E aí a Shannon tá sentada do lado do Johnny, no ônibus. E aí os dois estão batendo, tipo, altos papos e coisa e tal. E aí ele emprestou pra ela o iPod dele. E aí ela viu lá que tinha uma pasta escrito Canções para a Shannon. Gente, olha as músicas que tem nessa playlist. Esse livro, ele se passa em 2005. Ou seja, era a época meio que da minha adolescência também. E aí, essas são as músicas. Inclusive, tem até no Spotify já a playlist, tá? Com essas músicas. E aí, gente, me pegou de surpresa que tem rim. Wiki de game. Gente, eu adoro rim. Pera, na outra mão. Gente, é nessa mão aqui, ó. Eu tenho até a tatuagem, ó. Eu adoro rim. Eu escutava muito na adolescência. Achei tudo. Gente, se esse livro se passasse nos dias de hoje, com certeza ia meter uma Taylor Swift nessa merda. Com certeza. Gente, eu sou a maior hater de Taylor Swift. Mas assim, gente, cada um com seus gostos. Pois
Inclusive, gente, nem comentei direito, né, do negócio do quarto dela, né? Eles ficaram... A Shannon tem muita dificuldade em matemática e administração, né? Então, o Johnny ficou ajudando ela a estudar, assim. Então, basicamente, eles passaram a tarde toda estudando, assim. Ele ensinando ela. Ele falou que dava pra perceber que ela tem muita dificuldade e tal. Mas a gente sabe por que ela tem tanta dificuldade, né, gente? Pelas coisas que ela passava na escola dela. Ah, nessa parte do ônibus, que eles estão sentados juntos... o Johnny fala, né, sobre o probleminha dele, né, o machucadinho lá que ele tem. E aí ele volta com aquela coisa, ele se sentir inseguro dela saber, de a vida dele tá na mão dela e tal. E aí ela resolve, porque tipo assim, na cabeça dele seria uma coisa pra ela usar contra ele, sabe? E aí ela fala, ela se abre, né, com ele, não totalmente assim, mas ela fala que ela sofria bullying, ela conta pra ele, assim, e essa parte é legal, né? Que aí ele fica, tipo, feliz dela contar, assim, mas ele fica sem entender por que é que ela fez isso, porque, tipo, seria uma coisa pra ele usar contra ela, assim, sabe? E aí é bem tristinho, assim, inclusive a Shannon, né, segue sendo agredida pelo pai dela, inclusive agora ela tá usando maquiagem pra disfarçar, né, os hematomas. Gente, vamos lá. Ai, gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O Johnny participou do jogo de rugby, que quase que ele não participa porque o outro time achava absurdo ele jogar, vendo que o nível dele tá bem mais acima do que do time adversário lá e tudo. E aí, gente, acabou que teve um acidente no meio do jogo que o cara... Pelo que eu entendi, o cara pisou em cima lá de onde o Johnny fez a cirurgia, né, do machucadinho lá dele. E aí, o menino desmaiou. Assim, eles ganharam o jogo, coisa e tal, mas aí o Johnny desmaiou de dor. E aí a Shannon ficou, meu Deus do céu, o menino morreu. Ficou todo mundo preocupado, aí todo mundo foi lá pro meio do campo ver como é que ele tava. E aí ele levantou e tal, e saiu mancando. E aí ele vai ter que fazer outra cirurgia. E o Gibbs deu uma puta bronca no Johnny, falou assim, não, cara, você tem que ver sua saúde, é mais importante, isso daí já era pra ter sarado, mas você não para e tal. E, enfim, ele vai ter que operar de novo. Vai ter que ficar de molho, né, obviamente. E os pais dele, do Johnny, estão indo lá ver ele. Enfim, aí os jogadores estavam todos no vestiário. E aí eles saem. E aí o Gibbs encontra a Shannon na porta, né? Ela tava lá querendo saber como que o Johnny tava. E aí ele falou que ele não tava bem, que ia ter que operar, coisa e tal. E aí ele fala, entra lá pra ver ele. E aí ela fala que não era bom. Ele falou assim, sim, entra lá. E aí ela foi. Ela entrou lá e encontrou ele de cueca de novo. Enfim, aí eles começaram a conversar, ela ficou perguntando, né, sobre como é que tava, como que aconteceu lá, por que ele desmaiou. Aí ele fala que ele desmaiou de dor. E ele disse que ainda tava doendo muito. E aí, nisso, ela ficou procurando outros machucados, outras cicatrizes que ele tinha no corpo dele, né? Aí ela perguntava, isso daqui é do quê? Isso aqui é do quê? Sabe? E aí, isso acabou distraindo ele. E aí, gente, aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei um pouco desacreditada com o que eu estava lendo. Ela queria ver o machucado dele, né? Da virilha lá, sabe? Que ele vai ter que operar. Ela queria ver como é que tava. E aí ele falou assim, Shannon, melhor não. E aí ela mesmo assim insistiu e foi olhar. E aí, gente, ela ficou no meio das pernas dele, ajoelhada no meio das pernas dele, olhando. E aí ela beijou a coxa dele. E aí ele falou que ela perguntou pra ele se tava doendo. Ele falou assim, que tava, mas não pelo motivo que ela tava pensando, pelo machucado em si, será que vocês me entendem, né? Que ela tava beijando a coxa dele. Aí daí vocês tiram, né? Enfim, né? Ela ficou lá beijando. Gente, essa parte eu fiquei assim, meu Deus. O que essa menina tá fazendo? No meio das pernas, sempre pensando, se alguém chega. Ele levanta ela, né? Fala, Shannon, não dá, não sei o quê. Aí ela beija ele de novo, ele não corresponde. Aí ela quer fugir. E aí ele para ela e finalmente os dois se beijam de verdade. Finalmente tem um beijo de verdade. Os dois não se pegam assim, babado aqui no vestiário. Aí, gente, por enquanto é isso. Eu parei aqui. Mas, gente, eu tava lendo isso, Tá aí minha reação pra vocês. Tava assim. Fiquei chocada, real. Bem chocada.
Gente, terminei página 13. Galera, lembrando que isso aqui é um vlog de leitura com spoiler, tá? Então, se você não quer spoiler, já fecha agora o vídeo. Tá tudo certo. Então, gente, eu terminei de assistir, ó. Terminei de ler. Ai, gente, que final. Porque, assim, o final é triste, assim. Porque, enfim, acontece lá os negócios do Johnny, né? E aí ele vai operar e tal. E aí a Shannon vai visitar ele no hospital. E ele tá muito grog lá, ele tá muito louco, assim, começa a falar umas coisas nada com nada, assim, e tal. E aí ela fica lá cuidando dele, né? E aí a família dele sai do quarto e ela fica lá com ele. E aí ele pergunta, tipo, ele toca no assunto, né? Por que você vive sempre machucada, com esses hematomas, não sei o que, quem faz isso com você? E como ele tá muito doido, assim, por causa da anestesia, enfim, ela sabe que ele não vai lembrar disso. E aí ela fala baixinho no ouvido dele, meu pai. E aí o Johnny dorme. O Johnny, ele dorme. Quando ele acorda, ele não lembra, né, do que ele falou antes, não lembra de quase nada. Aí ele acorda naquele desespero pra saber como é que vai ficar a vida dele com o rugby. Aí ele é um pouco grosso com a Shannon, aí ele pede pra ela chamar o pai dele, aí ela sai do quarto, aí chama o pai dele, aí ele e o pai dele conversam lá, e aí o Johnny fica um pouco melhor. E aí ele pede pro pai dele chamar a Shannon de novo, né, só que ela não tá mais lá. Ela voltou, foi pro ônibus, né, porque eles estão em Dublin, e aí ela já tinha ido embora. E aí ele fica matutando na cabeça dele, porque passa na cabeça dele assim, por que a Shannon falou meu pai? Sabe? Tipo, ele não lembra. Mas ele sente que tem uma coisa importante ali. E aí o capítulo seguinte é a Shannon, de novo, apanhando do pai dela, esse pai lixo dela. Gente, esse aqui foi o capítulo mais triste, assim, dela, porque ela foi muito, ela apanhou muito. E aí os irmãozinhos dela, assim, gente, eu não vou entrar muito em detalhes, assim, mas assim, ela tem mais 3 irmãos, né, que são os pequenininhos. Aí tem um de 11 anos específico que vai lá defender ela. Fala, para de bater na minha irmã. Enfim, aí o Joel chega e aí acontece mais briga e foi bem pesado. E nisso o Joel fala, né, pra mãe dele escolher se ela escolhe os filhos ou o pai, porque senão ele vai levar os irmãos dele embora. E aí ela fica, gente, essa mulher, a Shannon tá toda ferrada, ela tá sangrando. E a mãe dela ainda fica, calma, meu filho, não é bem assim. Tipo, como assim, calma, garota? Mulher. Garota não, mulher. Pô, cara, sua filha tá quase morrendo. E você ainda tá, tipo, pensando. Mas assim, meio que entendo. Entendo não entendendo. Porque ela tem medo do marido dela. Toda aquela questão, né? Dependência emocional. Dá pra dizer que ela tem dependência emocional. Enfim, sei lá, é triste porque parece que ela prefere o cara do que os filhos, né? E é isso, gente, o livro terminou assim, com essa briga. Inclusive tem um capítulo aqui que é do livro seguinte, já tem um capítulo aqui. E já corta meu coração. E tem um capítulo também aqui extra, que é do dia que o Johnny foi no cinema com a Shannon. Também tem, bem fofinho, bem legal. Mas, gente, eu gostei muito desse livro. Eu dei 5. Eu ia dar 4, porque ele tem algumas coisinhas que eu acho um pouco repetitivas. Mas, assim, nada que me incomodasse, assim, tipo, algumas coisas, sabe? Mas, como eu gostei muito do livro, e essas coisas não me incomodaram, assim, tipo, nossa, não me incomodaram. Então, eu pensei, gente, eu gostei muito desse livro, eu vou dar 5. E ainda favoritei, gente, favorito, viu? Gostei. Acho que isso vale super a pena. Acho que como é um livro de romance, e aí tem mais de 700 páginas, a gente fica meio assim, falou, gente, de onde vai tirar tanta história, assim? Mas, assim, faz sentido. Não é uma leitura cansativa, é uma leitura bem de boa, assim. Quando eu tava lendo, assim, eu realmente... Porque, assim, gente, tem livro de romance que você fica assim, tipo, gente, por que tem tanta página, assim, né? Tipo, sabe? Mas esse aqui faz muito sentido, assim, pra mim não me cansou, é bem fácil, assim, então... Não vou ler a continuação agora, próximo, porque acho que eu preciso de um respiro. Ler uma coisa mais curta, tanto que eu já comecei esse daqui. Tô pensando se eu faço um vlog de leitura, mas não sei se eu vou fazer. Mas assim, já tô lendo isso daqui. Mas é isso, gente. Valeu super a pena ler. Então,
recomendo, leiam, bem legal. Lembrando que pode ter coisas, assim, bem tristes e pesadas, né? Que eu tava contando agora, né? Então, toma cuidado aí. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante. E os personagens desse livro, eles são bem legais, gente. Tipo aquela rodinha de amigos, assim, são muito legais. Eu gosto muito do Gibbs. Gente, o Gibbs, quando eu vejo o Gibbs, não sei porquê, me veio o Naruto na cabeça. Porque como o Gibbs é loiro... não sei explicar, gente. Ele é loiro, meu palhaço. Não sei porquê, me veio o Naruto na cabeça. E a Shannon... Gente, vamos socar. A Shannon... Eu não sei porquê, gente. A Shannon, sempre que eu olho pra Juno do Overwatch... O Martin vai botar aqui pra vocês. Me lembra a Shannon. Mas é por causa de uma skin nova que lançou da Juno, que ela é pequenininha, assim, sorridente, assim, fofinha. Não sei, me lembra a Shannon. Gente, eu não sei como funciona na minha cabeça, mas me lembra a Shannon. E gosto da Claire, da Liz, assim, tipo, é uma rodinha assim, de amigos que são bem legais, assim, o Joe é bem legal também, o irmão da Shannon. Então, é bem divertido, assim, essas coisas, assim. O Johnny, nossa, o Johnny, gente, vocês vão adorar o Johnny. Claramente um personagem masculino escrito por uma mulher. Vocês vão amar o Johnny. Mas é isso. Vlog de leitura. Gostei de fazer esse vlog. Ainda mais... Gente, fazia muito tempo que eu não gravava vlog de leitura. Eu só gravei um no canal, né? E era um livro, sei lá, de 200 páginas. E esse aqui, gente, tinha 700. Eu fiz o vlog de leitura, meu Deus. Mas é isso, gente. Falei demais. Até mais e beijos.